Olá, seja bem-vindo a essa série onde a gente vai tratar sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Antes de nós começarmos, é muito importante que, se você já for inscrito, que você ligue o seu sininho, que você curta, que você compartilhe e deixe que outras pessoas saibam desse ministério. Esse canal é para abençoar vidas, levar conhecimento, levar reflexão, meditar na palavra de Deus. Que você seja parceiro desse canal e ajude a fazer com que eles cheguem até mais pessoas e possam abençoar não só a sua vida, como a vida de outras pessoas também. O meu nome é Patrícia Menescal e vamos juntos então mergulhar. Estudo gostoso, leve, passear nessa palavra de Jesus Cristo. Pai Todo-Poderoso, esteja agora aqui, Espírito Santo, ministrando esse vídeo, ministrando toda essa série, cada episódio, cada passagem do livro de João, aonde ele fala sobre Jesus Cristo, a sua espiritualidade. Espírito Santo, esteja conosco. Sem você, a gente não consegue sequer começar, muito menos concluir. Então, não deixe que nenhuma pessoa desanime no meio do caminho, pare no meio do caminho, Senhor, mas que consiga e queira, desperte a vontade do entendimento e do conhecimento. Paizinho, você mesmo diz que quanto mais a gente se achega até você, mais você se achega pertinho de nós. Quanto mais te pedimos sabedoria, o Senhor diz que nos dá de boa vontade, de bom coração. Eu entendo isso como uma tremenda alegria, porque a gente te busca e isso te faz alegre e gera intimidade. Então, Espírito Santo, esteja agora aqui nos cobrindo de sabedoria, de conhecimento, de capacidade. Já te agradecemos por todas as bênçãos que sabemos que vamos receber do Senhor nesse estudo tão rico. Em nome de Jesus, amém. Quem foi João? Além dele ser um discípulo de Jesus, João também ele era um judeu. Acredita-se, pelo que ele escreveu, que ele era da região da Palestina, que hoje cobre Israel, Cisjordânia e a faixa de Gaza, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, discípulo de Jesus Cristo, judeu e da Palestina. Irineu, que foi o pai da igreja no segundo século, ele caracteriza o livro de João como sendo um livro de divulgação, de proclamação e de ensino do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho ele é a mensagem da salvação e a mensagem da redenção. É uma palavra que ela deriva do grego. Em grego, euagélio. O eu de euagélio, ele quer dizer bem. E o agélio quer dizer mensageiro, mensagem. Então, eu, bem, mensagem. Mensagem do bem, mensageiro do bem. O nosso livramento, o nosso resgate de quando éramos presos, aprisionados, escravos da maldade, do pecado, da injustiça, da iniquidade que imperava no mundo. Jesus Cristo ele veio com o ministério da reconciliação. Ele veio com o intuito de nos religar com o Pai, de fazer com que nós novamente pudéssemos ter uma comunicação direta com o nosso Pai Todo-Poderoso, assim como um dia Adão e Eva também tiveram. Graças ao amor de Jesus, voltamos a ter esse acesso direto ao nosso Pai através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E quem é o mensageiro do bem? É o nosso querido Jesus Cristo. Ele é o próprio Evangelho. Quando alguma pessoa precisava receber uma boa nova, existia uma pessoa que levava essa mensagem boa. E normalmente essa pessoa, quando levava e entregava essa boa mensagem, ela também recebia em troca uma recompensa.
E Jesus Cristo, ele trouxe as boas novas para nós. E acredito eu que a recompensa que Jesus tem por tudo que fez a nosso favor seja exatamente conseguir nos resgatar das obras do mal, nos resgatar da escravidão do pecado. Eu acredito que esse é o melhor pagamento para Jesus. É quando ele vê que o que ele fez valeu a pena. Valeu a pena o seu sacrifício para todos aqueles que nele creem, para todos aqueles que confessam pela sua própria boca que ele é o Senhor e o Salvador e que buscam entender com ele, uma vez que ele é o Senhor, as práticas das suas palavras e dos seus ensinamentos. Assim é um Senhor na vida de um servo. Instrui aquele servo o que ele deve fazer, e o bom servo é aquele que obedece. Então, tudo que Jesus quer nos dizer é o seguinte: hoje vocês vivem num mundo difícil, como ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, né? Longanimidade, longo ânimo, pois eu também tive e eu venci o mundo. E hoje estou na glória junto com o Pai. Assim vocês também poderão vencer o mundo e também poderão chegar à glória, assim como eu cheguei, e serão salvos por mim, trazidos por mim. É o nosso desejo de andar com Jesus, de sermos embaixadores dele aqui na terra e de estarmos junto com ele. Que Cristo viva em nós, que sejamos imitadores de Cristo, assim como Paulo também disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Eu acho que essa é a recompensa que Jesus tanto deseja. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o propósito. João mesmo diz, então, neste capítulo, o motivo pelo qual ele escreveu, inspirado por Deus, o livro, o Evangelho de Jesus Cristo, à luz, à vista, pelo coração de João, por tudo aquilo que ele viveu e que ele experimentou ao lado de Jesus. São 4 os evangelhos: evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas, eles escreveram mais a vida pública de Jesus. Já o evangelho de João já é um evangelho mais espiritual, aonde João ele fala mais da espiritualidade de Jesus do que exatamente da sua vida pública. Os evangelhos e o Novo Testamento não é exatamente para que nós tenhamos conhecimento da vida de Jesus, até mesmo porque por um longo período de anos não se tem nada relatado a respeito da vida de Jesus. Porque o Novo Testamento não é para fazer comentários ou fofocas da vida de Jesus, e sim, ele é um relato de fé. É um relato de salvação, é o caminho, é a verdade e é a vida a partir de Jesus Cristo, o Deus encarnado aqui na terra, para que através disso nós possamos então desenvolver a nossa fé. Então não é uma biografia sobre Jesus, como nasceu, como cresceu, aonde estudou. Nós temos algumas passagens, mas muito poucas. Praticamente o que se fala no Novo Testamento é sobre o ministério de Jesus Cristo, que é o que realmente interessa a nós cristãos. Saber exatamente como nos salvar, como nos render, como seguir a Jesus, como obter e fazer crescer a nossa fé. E João ele tenta concentrar, personificar numa única pessoa aquilo que representa tantas outras. Por exemplo, Nicodemos. Nicodemos é uma pessoa personificada, né, dado o nome a ele, de tantas outras pessoas que ainda hoje e desde aquela época procuram a luz no lugar das trevas, né? Nicodemos, quando ele vai até Jesus, ele tem esse encontro com Jesus, ele na verdade estava querendo saber
como é que eu saio de algo tão limitado, né? Porque eles colocaram com tantos ensinamentos, tipo que um teto, e não conseguiam sair dali. E aí, o que Jesus ele ensina para Nicodemos e o que Nicodemos vai buscar com Jesus é exatamente o caminho da luz e a saída, a despedida da treva. Ou seja, buscar o conhecimento, a sabedoria para se atingir lugares mais altos com Deus do que ficar naquele raso, do que ficar naquele lugar coberto, um teto. O conhecimento só vai até aqui, daqui a gente não consegue ultrapassar. Então Nicodemos, ele representa essas pessoas, muitas vezes talvez como você. Eu fui uma dessas, que eu gostaria de encontrar a luz, de sair da treva, de sair do pouco conhecimento, do raso conhecimento, da pouca sabedoria, né? Eu tinha talvez mais sabedoria do mundo do que sabedoria de Deus. E assim, Nicodemos ele nos representa também. Quando ele personifica a samaritana, ele está se referindo a todas aquelas pessoas que buscam santificação e justiça. Ela tinha a vida como ela tinha, mas ela passou por momentos na vida dela que a levaram a ser como ela estava sendo, e depois que ela encontra Jesus, ela busca então a santificação, ela reconhece os seus pecados e ela busca então a mudança de dentro para fora. Então ela representa todos nós também. O cego de nascença, ele também é aquele que representa tantas pessoas que, embora tenham vivido de maneira cega a palavra, foram iluminadas por Cristo, pela palavra de Jesus, aquele que nele crê e que então tem a luz do mundo, porque Jesus ele dizia, né, eu sou a luz do mundo, que sejamos assim também. Então o cego de nascença, ele também representa todos nós, que mesmo que tenhamos os nossos olhos, as nossas vistas funcionando bem, enxergando, mas muitas vezes espiritualmente somos absolutamente cegos e através da palavra de Cristo nós obtivemos a luz e somos iluminados. Lázaro é mais uma pessoa, mais uma personificação de alguém como eu e como você, que através de Jesus Cristo nós alcançamos a vida eterna. Lázaro, Jesus fez em Lázaro aquilo que ele é. Jesus é a ressurreição e Jesus ressuscitou Lázaro. Então Jesus mostra em Lázaro de uma maneira muito objetiva que a ressurreição ela é possível, não só na carne, mas principalmente no espírito. Então, aqueles que procuram a vida eterna, aqueles que procuram uma vida de santificação, aqueles que buscam uma ressurreição nos seus caminhos, né? Esquecer o seu passado, passar por cima de várias dificuldades, de vários tormentos e ressurgir para uma nova vida. Esse é Lázaro, ele representa tantas pessoas também. Tomé, ele também personifica tantas pessoas que têm dificuldade de crerem, né? Tomé precisava ver para crer. Aonde Jesus mesmo, que a gente vai estudar ainda no livro de João, Jesus mesmo disse para ele, pois é, né, Tomé, você precisa ver para poder crer. E quantos não conseguirão ver para crer e mesmo assim crerão? Que têm dificuldade de alcançarem a fé, porque precisam de sinais e de milagres vistos aqui, bem na frente dos meus olhos para eu poder crer. Se não for assim, eu não consigo crer. Não crer apenas na palavra, não crer no seu próprio testemunho, não crer na própria experiência que tem com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, porque conversa com você. Ah, mas eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo. Primeiro, você não tem como ouvir alguma coisa que você não crê que ela existe. Então, como é que ela vai gritar no seu ouvido se você tampa os seus ouvidos para ela? Então, Tomé é a personificação de uma pessoa incrédula, de uma pessoa que tem dificuldade de ter a fé.
tendo entendido um pouco sobre a vida de João, o ministério dele, o propósito pelo qual ele teve esse desejo no coração dele, com certeza despertado pelo Espírito Santo, de escrever o Evangelho de Jesus à luz do próprio João, vamos então começar essa leitura linda. Vamos lá no capítulo 1 e vamos trabalhar do verso 1 ao verso 3, ok? A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Até aí. E cadê o princípio? O princípio está lá em Gênesis e a gente precisa dar uma viajada até Gênesis também e passear por lá, aonde diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus, ele não fica parado. O Espírito de Deus, ele se move. E ele se move em você e ele se move através de você. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aonde chega a luz, a treva ela é obrigada a se retirar. A treva não consegue se permanecer aonde tem luz. Se você agora estiver num quarto escuro, me ouvindo, e você acender a luz do seu quarto, você vai ver que obrigatoriamente a treva foi embora, porque a luz chegou. E Jesus, ele é a luz do mundo. Uma coisa muito, muito, muito importante de se entender é que o tempo de Deus é um tempo eterno. A gente precisa ter um início, um meio e um fim, mas Deus não é dessa forma. Até a própria palavra dele diz que ele nos formou antes da criação do mundo. Então, nós já existíamos antes de Deus criar o mundo. Não existe esse tempo determinado. Se nós formos dar para Deus aquilo que nós temos, nós não vamos conseguir compreender Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nunca estiveram sozinhos um sem o outro. Mas também nunca foram três pessoas. Eles são uma pessoa, sendo três. Para a gente, no nosso entendimento, é um pouco complicado conseguir imaginar algo assim. Mas eu vou tentar dois exemplos com vocês. O ovo, ele é casca, ele é clara e ele é gema. Mas o que é o ovo? É uma coisa só, porém sendo três. Nós quem somos? Eu sou uma pessoa só, eu sou a Patrícia. Eu sou um ser espiritual que possui uma alma e que habita num corpo. O meu corpo nada mais é do que o meu veículo. Assim como tem carro, moto, bicicleta, velocípede, enfim, patinete, skate, patins, temos o corpo. O nosso corpo é o meio de locomoção, é o veículo que leva o nosso espírito. É aonde ele permite que eu vá. Jesus Cristo mesmo disse: eu preciso ir para que o Espírito Santo venha, porque eu não consigo estar em todos os lugares do mundo. Jesus, se ele estivesse na Galileia, ele estava na Galileia, ele não estava em Jerusalém. Quando ele estava em Jerusalém, ele não estava em Samaria. Quando ele estava no Reino do Sul, ele não estava no Reino do Norte, porque ele estava encarnado. E o Espírito estava dentro dele. E o Espírito ia com ele para onde ele ia, aonde o corpo conduzia. Assim somos nós. Nós somos um corpo que serve de veículo para o nosso espírito.
Mas nós temos uma alma que ela guarda e trata as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas dores, as nossas alegrias. Mas essa alma, ela precisa muito ser controlada pela sabedoria do nosso espírito. O espírito que nós temos, ele veio de Deus. E quando nós morremos, ele volta de onde ele veio, ele volta para Deus. O nosso corpo, ele veio do pó. E do pó ele volta, como a própria palavra diz, porque é apenas uma carcaça que não tem vida. Quem dá vida ao nosso corpo é o nosso espírito. A morte nada mais é do que a retirada do espírito do corpo. O espírito não sai porque o corpo morreu. O corpo morre porque o espírito já se retirou antes. Então, para entender esse prólogo, essa entrada, esse começo do Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, é necessário, absolutamente necessário, que entendamos que a deidade de Jesus Cristo, ou seja, a divindade dele, que Jesus é o próprio Deus. Deus veio em carne e osso aqui para a terra, para nos ensinarmos sobre ele mesmo. Então, ele mesmo ouvia o Pai, orava ao Pai, mas ele, enquanto Pai, também era filho. Enquanto Espírito, ele também era carne. Enquanto no céu, ele também era na terra. No Novo Testamento, são várias as passagens que se extrai que Cristo era o próprio Deus e que ele era existente e junto de Deus mesmo antes da criação do mundo. Ele era o Logos, ele era o verbo. Logos é o verbo, é a palavra em grego. Ele era a própria palavra. Ele era o próprio Deus em execução. Ele era, quando Deus diz haja luz, ele era a própria luz. Deus era a própria luz, Jesus era o próprio Deus, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, por isso, o Logos, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Ele se colocou em carne e osso, se personificou para que pudesse chegar até nós, para que pudéssemos termos contato com ele, para que pudéssemos caminhar, segui-lo, ouvi-lo, aprender com ele. Uma das maneiras que ele viu de nos dizer quem eu sou, né? Como tantas passagens diz, eu sou. Uma maneira dele dizer quem eu sou esse aí. Então ele se encarnou, ele veio, ele caminhou, ele dormiu, ele acordou, ele chorou, ele teve fome, ele fez pipi, ele nasceu banguelinho, ele aprendeu a engatinhar, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a ler. Ou seja, esse é o caminho. Tá vendo? Eu pude fazer tudo o que vocês também têm que fazer e, no entanto, eu consegui viver aqui sem pecado. Eu consegui viver aqui de maneira justa. Eu consegui viver aqui vencendo as adversidades, vencendo os obstáculos. Eu consegui viver aqui dizendo não ao pecado. Eu consegui viver aqui de uma maneira digna, de uma maneira limpa, assim como Deus planejou, criou, fez lá no Jardim do Éden, antes da entrada do pecado no mundo. E embora o mundo esteja recheado de pecados, é possível dentro deste mundo viver de uma maneira digna, de uma maneira certa. Então Deus, ele se vestiu de pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então por isso João fala, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, primeiro de tudo, é necessário que entendamos que Jesus Cristo é o próprio Deus. Acreditar na deidade de Jesus, na divindade de Jesus. A palavra deidade quer dizer divindade. Acreditar que Jesus Cristo é o próprio Deus.
Não simplesmente porque temos que acreditar, não simplesmente porque eu estou te dizendo isso, mas porque as Escrituras comprovam isso. Comprovam que Jesus era o próprio Senhor, que Jesus era o próprio Deus encarnado, vivendo conosco aqui na Terra. A vida e a passagem de Jesus, ela é comprovada, tanto na arqueologia, quanto nos estudos, quanto nos escritos, quanto em tantos papiros que já foram descobertos e já foram divulgados, provando e comprovando a existência de Jesus Cristo, os seus milagres, os seus sinais, os seus prodígios. Então, o que João faz, já no prólogo, na entrada do evangelho dele, é já querer dizer para você e para mim o seguinte: olha, Jesus era o próprio Deus. Olha, eu caminhei com Deus aqui na terra. Olha, aquilo que Deus falava era o próprio Jesus. Olha, Jesus era exatamente a própria palavra que Deus dizia. É a própria palavra que está escrito na Torá, que está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Deuteronômio, Levítico, Número, Gênesis e Êxodo. Aquele que criou o mundo esteve aqui, eu caminhei com ele, você acredita nisso? É isso que João está querendo dizer. Olha, eu vi, caminhei, provei com os meus próprios olhos que aquele que criou tudo e que era a palavra, ele se fez carne, habitou aqui, caminhou conosco e nos ensinou. Recebi pessoalmente os ensinos de Deus Pai. E a gente vai continuar esse estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no segundo episódio, aonde a gente vai começar então a partir do verso 4. Você já sabe então de onde provavelmente, de que região ele era, que era da Palestina, que hoje corresponde a Israel, Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então, esse primeiro episódio já te deu uma boa luz do que é. Do que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos que têm uma leitura, uma escrita bastante parecida, bem semelhante, mas que declara mais sobre a vida pública de Jesus, e João é aquele que trata mais sobre a vida espiritual de Jesus Cristo. Então, essa é uma breve conclusão do que nós vimos nessa série sobre o Evangelho de Jesus segundo João e nesse episódio 1. Então, quando você ouvir falar sobre João, você já tem algumas informações para que você comece a entender. Quando os outros evangelhos narram o caminho de Jesus praticamente em um ano apenas litúrgico, que é da Galiléia a Jerusalém a crucificação, já João nos mostra 3 Páscoas, 3 ou 4 viagens de Jesus a Jerusalém. Então a gente já começa a compor com o livro de João o ministério de 3 anos que teve a durabilidade do ministério de Jesus Cristo. Então eu acredito que nesse primeiro episódio você já saiu daqui com algumas informações que eu julgo bastante importantes para a composição de todo esse entendimento a respeito da trajetória de Jesus Cristo à luz do Evangelho de Jesus Cristo escrito por João e como João percebeu tudo isso. É um evangelho diferente dos outros 3 evangelhos, que embora na Bíblia Mateus esteja antes de Marcos, o Evangelho de Marcos é o mais antigo. O primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, depois foi o Evangelho de Mateus. Mas na arrumação da Bíblia, Mateus vem primeiro que Marcos. E você também já aprendeu o que quer dizer os evangelhos sinóticos, que são evangelhos que têm uma linguagem que contam, relatam as passagens públicas de Jesus de uma maneira bem semelhante, bem adequada, bem parecida. Claro que um escreve para os gregos, outro escreve para os romanos, o outro escreve para os judeus.
né? Mateus, ele teve a escrita mais direcionada aos judeus, mas isso a gente vai ver com o tempo. Mas o Evangelho de João é um evangelho diferente, porque ele trata especialmente da espiritualidade de Jesus Cristo, o nosso querido Deus Pai, que esteve aqui conosco, encarnado em nosso Deus querido Filho, que é Jesus Cristo. E que quando precisou voltar para o Pai, ele então nos enviou, nos recheou, nos deu dentro de nós, fez de nós a habitação do Espírito Santo, de quem? Dele mesmo. Aquele Espírito Santo que vivia em Jesus é o mesmo Espírito Santo que vive dentro de você e que vive dentro de mim, com a graça e misericórdia de Deus. Então é isso, eu espero que por enquanto você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar nos comentários, fique à vontade, eu vou ter uma enorme alegria em poder te explicar, caso eu saiba, e se eu não souber, eu também terei uma enorme humildade de te dizer, olha, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar para poder te responder. Então, conte com a minha sinceridade em querer te passar verdades sobre a palavra de Deus e que o meu intuito é me fazer de instrumento do Espírito Santo para alcançar outros corações, salvar outras pessoas através da palavra de Deus e não da minha palavra. O que eu desfruto hoje com Deus, eu quero que você desfrute também. Ó, um beijo muito grande. Fica com Deus e que eu espero que essa palavra e o início desse estudo seja uma luz na tua vida. Tchau!